Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Segurança no Windows Server 2008, e nessa aula nós veremos a parte de controle de conta de usuário, conhecido como AC. Veremos a teoria de como é essa função e a prática dela, do qual nós iremos utilizar ali no nosso Windows Server 2008, e veremos como ela auxilia no recurso de segurança dos nossos servidores. Começando aqui a nessa aula nós aprenderemos o que é o AC, que é o controle de conta de usuário. Veremos também como funciona o AC, como é que ele permite que os nossos servidores consigam se manter mais seguros através dessa função quando está habilitada. Veremos também o Admin Approval Mode, que é um modo de aprovação do administrador, que ele também está diretamente ligado à função de UAC. Veremos também a questão de compatibilidade de programas, que é através desse recurso que ele permite que o nosso Windows Server 2008, ou então o nosso ou então outra versão do Windows, ele permite que você utilize versões mais antigas de programas que não são compatíveis com o sistema. Então, por exemplo, eu tenho algum programa ou algum recurso ali que precise ser utilizado e que ele não é compatível com o meu Windows Server 2008. Então, é através desse recurso aqui, compatibilidade de programas, em que, quando habilitado, ele vai permitir que esse recurso ele seja compatível com a versão anterior do Windows Server 2008, e assim eu posso usar esse recurso, então programa ali no meu servidor. Veremos também a questão de elevação de privilégios, que ele também está diretamente ligado à função de UAC, em que através desse recurso, quando ele é habilitado, ele permite que um usuário comum, ao executar um programa, ele possa colocar ali um usuário e senha quando executar esse programa, para que ele possa ali então dar continuidade na execução dele. E veremos também a questão de diretiva de segurança local, em que essa função ela é utilizada quando você não tem um servidor em que ele está no domínio. Então é através do diretivo de segurança local que eu vou habilitar a função de UAC. Começando aqui a nossa aula, a primeira parte que nós veremos é o que é o UAC. O UAC é o controle de conta de usuário. Ele é um recurso do Windows que pode ajudar a impedir alterações não autorizadas no computador. Então, através desse recurso, quando ele é habilitado, ele vai impedir que haja alterações ali que não foram autorizadas na estação. Por exemplo, quando o AC ele é habilitado, ele faz isso solicitando a você a permissão ou uma senha de administrador antes de executar ações que possam afetar o funcionamento do computador ou alterar as configurações que afetem outros usuários. Então, quando habilitado esse recurso,
na hora da execução de um programa ou então alguma configuração do Windows, aparecerá uma mensagem conforme essas daqui, ó. Por exemplo, eu estou executando aqui um programa, nessa imagem aqui à direita, e na execução desse programa, por um usuário comum, ele aparece essa notificação, ó, de controle de conta de usuário, em que ele avisa para o meu usuário que é preciso ter uma permissão elevada para a execução daquele programa. Então ele pede aqui um nome de usuário e uma senha de um usuário que tenha permissão elevada para que você possa a execução daquele programa. E para os usuários que são administradores e estão tentando executar um programa que precise de permissões elevadas, ele vai me aparecer essa notificação aqui, perguntando realmente se eu desejo fazer a execução daquele programa. Então eu vou clicar continuar, ou então eu vou clicar cancelar. Então o recurso de OAC, ele é um recurso que ele permite um nível maior na execução de programas, em que quando executado um programa, ele vai me aparecer uma notificação perguntando realmente se eu desejo executar aquele programa para usuários que tenham permissões elevadas, e para usuários que não têm permissões elevadas, ele vai me aparecer essa notificação dizendo que para executar aquele programa você precisa de um usuário em que seja do grupo administradores, ou então seja administrador do servidor. Então aqui no meu Windows 7 2008, por exemplo, vou mostrar aqui na prática de como funciona. Aqui eu estou logado com o usuário que tem permissões elevadas no sistema, que é o usuário Diego Lima, e aqui eu tenho dois programas aqui, ó. Então na execução de um programa qualquer, ó, eu vou clicar em executar, ele vai aparecer uma notificação perguntando se realmente eu desejo fazer as alterações nesse computador, ou seja, se realmente eu desejo executar esse programa, que no caso é o Mozilla, para que ele faça alterações no sistema. Então é através do controle de conta de usuário que ele vai me permitir uma notificação toda vez que for feita a execução de um programa ou então a alteração de algum recurso ali no nosso sistema. Falando mais um pouquinho do AC, o AC ele é o controle de conta de usuário, como eu havia explicado, e quando uma permissão assim é necessária para concluir uma tarefa, o AC ele notifica algumas das seguintes mensagens. Então toda vez que eu executar algum programa ali no meu servidor, ou então eu desejo alterar alguma configuração do sistema, ele vai me aparecer quatro tipos de mensagem. Por exemplo, quando eu executei isso aqui, ó, ele apareceu dizendo que existe um programa que deseja fazer as seguintes alterações no computador. Ele me mostrou esse tipo de mensagem. Porém, existe mais outros 3 tipos de mensagem que ele aparece quando é tentado executar algum programa ou então é feita alguma alteração no sistema, que são as mensagens de o Windows precisa de sua permissão para continuar, em que ele aparece essa mensagem dizendo que o Windows precisa de sua permissão quando é feito a instalação de um programa do Windows ou quando é feita a alteração de alguma configuração do Windows. Ele vai aparecer uma segunda mensagem de notificação em que ele diz que um programa precisa de sua permissão para continuar quando um programa que não faz parte do Windows precisa de sua permissão. Então toda vez que eu executar algum programa que ele não faça parte do Windows, seja do sistema operacional Windows, ele vai me aparecer essa notificação dizendo que um programa precisa de sua permissão para continuar. E toda vez que eu fizer a execução ou alteração de algum programa ou função do Windows, ele aparecerá essa primeira mensagem dizendo que o Windows precisa de sua permissão para continuar. Então você observa que a diferença dessas duas mensagens é que essa mensagem ela aparecerá quando eu fizer alguma alteração de função ou programa do Windows, dizendo que o Windows precisa de sua permissão, e essa mensagem aqui de um programa precisa de sua permissão para continuar aparecerá quando eu tentar executar algum programa que não faça parte do Windows. Também há mais 2 tipos de mensagem em que ele aparece, dizendo, por exemplo, que um programa não identificado deseja ter acesso ao seu computador, em que ele aparecerá essa mensagem quando eu tentar executar algum programa
que ele não possua uma assinatura digital válida de seu editor, para garantir que ele seja o que afirma ser. Por exemplo, quando eu tento executar algum programa em que esses programas mais antigos eles não possuem assinatura digital, então eu não tenho como comprovar realmente que aquele programa ele busca fazer o que ele permite executar. Então, por exemplo, eu ao instalar um programa ali muito antigo, em que seja para que eu possa navegar a internet, e se ele não possui uma assinatura digital, eu não tenho como confirmar se aquele programa realmente é um browser para me acessar a internet. Então ele vai me aparecer essa mensagem aqui, um programa não identificado deseja ter acesso ao seu computador. Este também é um quarto tipo de mensagem, em que ele diz que este programa ele foi bloqueado, que ele aparecerá essa mensagem quando um programa cuja execução do seu administrador bloqueou especificamente no computador. Então toda vez que eu bloquear ali a execução daquele programa no meu servidor ou então no meu computador, eu fiz ali o bloqueio manualmente, ele diz que o programa foi bloqueado. Então o AC ele trabalhará com as 4 tipos de informações. A primeira, dizendo que o Windows precisa de sua permissão para continuar, caso eu estiver fazendo ali uma alteração de função ao programa do Windows. Uma segunda mensagem, em que ele diz que um programa precisa de sua permissão para continuar, que toda vez que eu vou fazer a execução de algum programa que não faça parte do Windows. Um terceiro tipo de mensagem, em que ele diz que um programa não identificado deseja ter acesso ao computador, em que ele aparece essa mensagem quando ele não conseguir confirmar a assinatura digital ali do fabricante do software em questão. Então, quando ele não conseguir ter uma assinatura digital válida para aquele programa, ele vai me dizer que um programa não identificado deseja ter acesso ao computador, e cabe eu então executar ou não aquele sistema. Essa mensagem ele aparece para programas mais antigos que não possuem uma assinatura digital válida, e também ali para questão de vírus e malwares, entre outros programas ali que faz com que o nosso computador ali trabalhe de uma forma errada. E um quarto tipo de mensagem é: o programa foi bloqueado, quando eu habilito ali uma restrição para a execução daquele programa. Então ele vai me aparecer esses 4 tipos de mensagem para diferentes contextos ali na execução ou alteração de algum recurso ali do Windows. O AC ele é um recurso invisível para usuários comuns e administradores. Então, quando eu habilitado esse recurso, eu só vou saber realmente se esse recurso está habilitado ou não, já que ele trabalha de forma invisível, quando eu executar um programa. Então, por exemplo, na execução aqui desse programa aqui, o Firefox, ao executar ele, eu não vejo que o AC está trabalhando. Eu só estou vendo que ele está trabalhando realmente quando eu tento dar continuidade na execução do programa. Por exemplo, ele me mostra aqui dizendo que um programa ele permite, ele quer fazer alterações no computador, cabe eu ou não permitir a continuidade das alterações desse programa na máquina. Então ele é um recurso invisível. Por quê? Porque eu só vou saber realmente se ele está habilitado ou não na execução de um programa, ou então se eu for ali no painel de controles de contas de usuário e verificar se ele está habilitado ou não. Ou seja, ele vai trabalhar de forma invisível até então eu necessitar dele para que ele me notifique ali na execução de um programa, ou então de alguma alteração ali do Windows. Outro detalhe dele é que quando um usuário comum tenta executar uma tarefa com poderes administrativos, será emitida a mensagem para logar com o usuário com poderes administrativos. Ele vai aparecer essa seguinte mensagem aqui, ao invés dessa vai aparecer essa, dizendo que o usuário ele não tem permissão para executar aquele programa, e ele me pergunta aqui um usuário e senha para então eu possa usar as permissões desse usuário e senha que eu digitar, para então dar continuidade aí na execução do programa. Eu vou mostrar aqui na prática. Eu vou logar agora com o usuário
comum e vou mostrar como aparece essa mensagem. Ou seja, esse usuário que eu vou logar é um usuário que ele não tem permissões administrativas no servidor, que no caso é um usuário que eu fiz chamado teste. E como ele não tem permissões administrativas no servidor, ele vai o AC habilitado, ele vai dizer que o usuário não tem permissão para executar o programa, e então ele vai aparecer aqui dizendo um usuário e senha para que eu possa executar as alterações deste programa ali no meu servidor. Aqui eu tenho dois programas, eu vou executar esse aqui, o Firefox Setup, eu vou clicar em executar, e você observa que quando é habilitado o controle de conta de usuário, o AC, ele está dizendo aqui que meu usuário não tem permissão de fazer alterações de computador, e ele me pergunta aqui um usuário e uma senha deste usuário para que eu possa realmente fazer as alterações do computador, já que esse software específico, o Firefox Setup, ele precisa de um usuário com permissões elevadas para fazer configurações e alterações ali no nosso sistema. Então aqui eu vou digitar um usuário e senha, e após digitar esse usuário e senha, ele vai dar continuidade na instalação ali do Firefox no nosso sistema. Eu clicando aqui em mostrar detalhes, você observa que apareceram alguns detalhes em relação a esse software que eu desejo executar. Ele disse que o nome do programa é Firefox Stable Installer. Ele me diz aqui o fornecedor, que é o Mozilla Corporation, diz a origem do arquivo, ou seja, a origem do qual o arquivo está no servidor, e que é o disco rígido, e ele diz que o local do programa ele está no diretório C, users, usuário teste, que é o usuário no qual eu estou logado, appdate, local e etc. Vou clicar em cancelar e voltar aqui. Então o AC, quando ele é habilitado e eu tento executar um software ou então fazer alguma alteração do sistema no usuário comum, ele vai aparecer uma mensagem em que nessa mensagem eu vou ter que logar com o usuário com poderes administrativos para que eu possa então dar continuidade na execução daquele programa. Outro detalhe também é que caso eu esteja com o usuário com poderes administrativos, será emitida apenas uma mensagem para confirmar, que é essa daqui, que foi a que eu mostrei no exemplo anterior. Quando eu estava logado com o usuário com permissões administrativas, ao invés de aparecer essa mensagem aqui, dizendo que o usuário em questão ele não tem permissões de fazer alterações de computador e que ele me pediu um usuário e senha com permissões elevadas para que eu possa executar aquele software ou então fazer aquela alteração no sistema, ele vai me aparecer outra notificação, que é uma notificação apenas ali de confirmação, se eu realmente desejo dar continuidade na execução do programa em questão, para que ele possa fazer as alterações em que ele tem como objetivo ali no nosso sistema. Agora eu estou logado com um usuário que tem permissões elevadas, que eu digo .lima, que é um usuário ali do meu grupo administradores do domínio, e na execução de um programa ele apenas aparece a notificação de confirmação, não aparece aquela notificação ali que eu coloco um usuário e senha com permissões elevadas, porque ele já entende que eu estou com um usuário com permissões elevadas e só aparece ali realmente se eu desejo dar continuidade na execução daquele programa. Então o AC ele é um programa, o AC ele é um recurso habilitado por padrão no Windows 7 2008. Então quando eu instalo o Windows 7 2008 ali no meu servidor, esse recurso ele já vem habilitado por padrão. Eu não preciso ir lá no painel de controle, contas do usuário, então habilitado para que ele sempre me apareça ali uma notificação ou alteração do nosso sistema ali, perguntando se realmente eu desejo fazer aquilo para que eu possa dar continuidade.
ele é habilitado por padrão, esse recurso no Windows Server 2008, ele pode ser encontrado em você clicando no iniciar, painel de controle e contas de usuário. Lá em contas de usuário, você vai ter a opção de ativar ou desativar o controle de conta de usuário, que é o AC. Então lá eu vou, caso eu queira desabilitar ali, eu queira que toda vez que eu execute um programa, ele não apareça essa notificação de confirmação se eu quero ou não fazer as alterações desse programa ali no meu servidor, eu vou desabilitar o AC. Então toda vez que eu for executar ali um programa ou então fazer a alteração de algum recurso do sistema, ele não aparecerá mais essa notificação em que um software deseja fazer alteração no sistema, ele vai passar a limpo. Eu não vou mais precisar confirmar realmente se eu desejo fazer a alteração através desse programa. Então, quando desabilitado, ele não aparece mais essa notificação. Essa notificação ela é importante porque não só manualmente ele vai me aparecer dizendo que eu estou tentando fazer alguma alteração no computador, mas também caso esteja ali algum programa, um malware, algum programa específico que esteja instalando de forma silenciosa um vírus no meu servidor, ele aparecerá essa mensagem aqui dizendo que um programa específico ele deseja fazer alterações na minha máquina. Para habilitar esse recurso, você vai clicar em iniciar, você vai vir em painel de controle, e em painel de controle você vai vir em contas de usuário. Em contas de usuário você vai clicar em contas de usuário e aqui você vai poder desativar ou então habilitar o AC nessa configuração aqui, ó, alterar configurações de conta de usuário. Aqui nessa configuração você vai aparecer essas 4 notificações aqui e através dessas 4 notificações ele aparece um campo informando que é cada uma dessas 4 configurações aqui e o que cada uma tem como objetivo ali permitir ou não no nosso sistema. Por exemplo, se eu quiser desativar o AC, eu vou descer a barra de rolagem lá para baixo e ele me diz aqui que caso eu deseje habilitar a barra de rolagem lá para baixo, para o último campo, ele diz que o AC ele nunca vai me notificar quando os programas tentarem instalar um software ou fazer alterações no meu computador e caso eu faça alterações a configurações do Windows. Então toda vez que um programa tentar instalar um software ou então eu desejo fazer alguma alteração no computador de forma manual ou silenciosa, algum programa vai ali tentar alterar ou instalar algum programa, o recurso do Windows no meu servidor, ele nunca vai me notificar aquela mensagem em que diz que tal programa está tentando fazer alguma alteração ali no meu servidor. Então, habilitado essa configuração de desabilitação do AC, toda vida que for a questão da instalação de um software ou então alteração de algum recurso do computador, ele não mais aparecerá essa informação e perguntando se realmente eu desejo permitir a execução daquele programa ou então alteração daquele recurso, e ele vai passar a limpo essa informação, vai passar por essa informação e vai fazer a alteração ou instalação de um programa sem o meu consentimento. Então, se porventura eu quiser desabilitar o AC, eu vou descer a barra de rolagem lá para baixo e ele vai me dizer aqui uma descrição do que vai acontecer caso eu desabilite o AC. Ele diz aqui também que não é recomendável escolher essa opção. Por padrão, essa opção ele vem habilitada aqui, ó, padrão. Ele me diz, por exemplo, por padrão ele vai me notificar somente quando os programas tentarem fazer alterações no meu computador. Então, toda vida que eu for fazer alguma alteração na execução de um programa para que ele instale algum recurso ali no meu servidor, ele vai me notificar dizendo que
tal programa específico deseja fazer alterações no meu sistema. E se eu quiser levar mais a questão de segurança ali, de controle de conta do usuário, eu posso subir a barra de rolagem lá para cima, e através de subir essa barra de rolagem ele vai me notificar quando os programas tentarem instalar software ou fazer alterações, e caso eu faça alterações nas configurações do Windows. Também tem essa terceira configuração, que ele me diz que ele só vai me notificar quando programas tentarem fazer alterações no meu computador, ou seja, não esmerecer minha área de trabalho, e ele não me notifica quando eu fizer alterações do Windows. Então, por exemplo, eu vim aqui no iniciar, painel de controle, e caso esteja habilitada essa configuração, e eu venho aqui fazer alguma configuração de alteração específica no meu servidor, ele não vai me notificar dizendo que, perguntando ou não se eu desejo realmente fazer aquela alteração, caso eu tenha habilitado essa configuração aqui. Eu vou mostrar agora como funciona, por exemplo, o AC quando ele está desabilitado. Então eu vou desabilitar essa configuração e vou tentar executar esse programa aqui, o Firefox Setup, em que você vai ver quando desabilitar essa opção, ele não vai mais vai aparecer esse campo aqui perguntando realmente se eu desejo fazer se eu desejo dar continuidade para que esse programa faça alterações do sistema, e você vai ver que ele não vai aparecer mais essa informação aqui, ele vai agir de forma contínua na hora de eu clicar. Então eu vou clicar 2 vezes, ele não vai me aparecer mais essa notificação de confirmação, e ele vai fazer a questão da instalação do Firefox. Eu vou reiniciar o servidor para que ele possa então habilitar essa configuração aqui, que ele desabilitou a AC, ele não vai mais aparecer mais a notificação na execução de um programa. Eu vou reiniciar o servidor e vou então depois tentar executar esse programa aqui e ver se realmente ele vai me aparecer ou não a notificação ali do controle de conta de usuário. Reiniciar o servidor. Então, com o meu servidor aqui reiniciado, eu vou logar primeiro com o usuário em que ele não tem permissões elevadas ali no meu servidor, no caso é meu usuário teste, ele é um usuário comum, e vou tentar fazer a execução do executável do Firefox para verificar se ele vai me aparecer a questão de notificação ali de controle de conta do usuário. Essa notificação aqui em que ele você digita um usuário e senha com permissões elevadas para a execução daquele programa, permitindo ali um nível de segurança maior ali no nosso servidor. Então aqui é um Firefox Setup, vou tentar executá-lo. Aqui ele vai aparecer um aviso de segurança, executar, e você vai observar em que ele não me aparece mais a notificação de controle de conta de usuário, e ele já me permite eu fazer a instalação aí do Firefox para um usuário que não tem permissões elevadas, no caso um usuário teste. Então você observa quão importante é o recurso de controle de conta de usuário, que é através dele e que nós teremos um controle maior na execução de programas por usuários comuns no nosso servidor, como também na execução de programas por usuários administradores no nosso servidor. Agora eu vou tentar logar com um usuário que tem permissões elevadas no nosso servidor, que é o usuário Diego Lima, para verificar se ele vai aparecer essa mensagem aqui de confirmação na execução do programa. Você observa que já não apareceu mais essa mensagem para o usuário comum e não irá mais aparecer essa mensagem de confirmação para usuários com permissões elevadas. Vou aqui, Diego.lima. Agora no Firefox Setup, vou tentar executá-lo e você observa que ele já iniciou a instalação de cara, sem antes aparecer uma notificação se realmente eu desejo ou não fazer alterações no sistema através do programa Firefox.
Então você vê que o recurso ele é um recurso muito importante na questão de segurança no nosso Windows 7, e através dele ele vai permitir um controle ali de tudo que está sendo instalado, ou então está sendo tentado fazer alguma configuração do Windows no nosso servidor. Vou habilitá-lo ali novamente. Para habilitá-lo, você vai iniciar painel de controle, isso com o usuário que tem permissões elevadas, conta de usuário, alterar configurações, e vou deixar habilitado o padrão de configuração dele, que é notificar quando programas tentarem fazer alterações, no caso a execução de um programa, e não me notificar quando eu fizer alterações de configurações do Windows. Poderia usar isso também, ó. Eu vou usar o mais avançado de cima, em que ele vai me notificar tudo, tanto configurações do Windows como configurações de computador. Nesse aqui ele não me notifica configurações do Windows, somente de programas. Já nesse aqui é de programas e alterações do Windows. Vou deixar no primeiro, vou dar um OK, vou clicar em cancelar. Agora eu vou reiniciar o servidor para que ele aplique essa configuração de habilitação do AC no nível mais seguro no nosso servidor. Clicar em reiniciar. Logando aqui novamente com o usuário que tem permissões elevadas no servidor, que é o usuário Diego.Lima. Após o meu servidor ter reiniciado, vou tentar executar agora o Firefox ali com o meu AC habilitado, que eu habilitei anteriormente. Vou tentar verificar se ele está me aparecendo a questão de notificação ali antes da instalação do Firefox no nosso sistema. Como você observa que eu cliquei 2 vezes em Firefox, agora ele já me aparece ali uma notificação perguntando se eu desejo fazer alterações desse programa no computador. Então o AC habilitado, funcionando. Vamos deixar ele ali no nosso servidor para que ele consiga notificar sempre que houver uma alteração no sistema e execução de um programa no nosso servidor, e a gente possa ali permitir um controle de segurança maior no nosso controlador de domínio. E esse recurso ele também deve ser habilitado nos computadores ali locais do nosso servidor. Ele pode ser habilitado para o uso de GPOs. O AC está ligado em 2 recursos ali do nosso Windows 7 2008, que é o recurso de modo de aprovação de administrador e o recurso de elevação de privilégios. Então esses 2 recursos aqui, elevação de privilégios e o recurso de modo de aprovação de administrador, são 2 recursos que fazem com que o nosso AC, que é o controle de conta de usuário, ele permita ali dar uma segurança maior no nosso servidor. O primeiro recurso é o modo de aprovação de administrador. O modo de aprovação de administrador ele é um recurso que controla o comportamento do modo de aprovação ali do administrador para a conta de administrador incorporada. Então, por exemplo, ao você logar com um usuário que seja administrador, seja ali administrador do domínio, ou seja administrador local, ele vai permitir que você controle o comportamento específico desse usuário que é administrador, baseado no modo de aprovação. Então, para usuários que são do grupo administradores de domínio, administradores locais do servidor, o modo de aprovação ele vai funcionar de um jeito, e para usuários que é somente administrador, ou seja, que não é administrador de domínio nem administrador local, ele vai funcionar de outro jeito. Esse recurso, quando habilitado, ele recebe 2 tokens ao efetuar o logon. Então tem um token de controle total e outro mais restrito. Então, quando habilitado, os tokens são atribuídos durante o processo de logon de uma forma diferente. Então, ao logar, por exemplo, com um usuário que tenha permissões ali administrativas no meu servidor, o meu usuário
ele receberá um token, por exemplo, ao logar com o usuário Diego Lima, ele receberá um token. Esse token ele pode ser de controle total ou mais restrito, que é o quê? Que é fazer a questão da notificação do controle de conta de usuário. Então, eu logar com um usuário que seja do grupo administradores, eu vou receber um token ao logar e ele vai dizer, através desse token, se esse usuário meu está habilitado a questão de controle de conta de usuário, ou seja, para que toda vez que eu faça a execução ou alteração de um programa ou recurso do Windows ali no meu sistema, ele me notifique realmente se eu desejo fazer aquela alteração e dar continuidade. Então eu vou receber esse token, no caso mais restrito para determinados usuários. Já para outros usuários em que eu logue no meu servidor, ele não vai me aparecer essa notificação de controle de conta de usuário, ou seja, eu vou receber ali no caso um token de controle total. Por exemplo, ao logar com o usuário que é administrador local ali do servidor, vou logar aqui com o usuário que é administrador local, você verá que aqui no caso eu estou recebendo um token durante o logon dele, que é o de controle total, e nesse token aqui, em qual eu estou recebendo, ele não me aparecerá a questão de notificação ali de controle de conta de usuário. Você observar aqui que ele já deu continuidade na instalação do programa do Firefox e ele não apareceu a questão ali do controle de segurança em que nós habilitamos anteriormente. Então, ao você logar com um usuário ali no nosso servidor, seja um usuário administrador ou não, ele vai receber dois tipos de tokens baseados ali no seu perfil, um de controle total ou então mais restrito. Esse token mais restrito ele é usado para iniciar o processo do Explorer. Então, ao você logar ali com o usuário ali no seu servidor, na hora de fazer o carregamento ali da área de trabalho, é iniciar um processo chamado o Explorer.exe, em qual esse token mais restrito é interligado nesse processo aqui, o Explorer.exe, que é no qual ele gerencia a área de trabalho, ou seja, ele cria ali toda a área de trabalho seu para que você possa então trabalhar ali na estação, e essas aplicações elas herdam as configurações desse processo do Explorer.exe. Então, ao eu carregar o perfil de um usuário ali no meu servidor, eu vou carregar esse processo, o Explorer.exe de um usuário comum, ele vai receber um token mais restrito e através desse processo aqui exe, ele vai herdar esse token mais restrito para todas as configurações ali que eu for fazer, seja de execução ou de alteração no meu servidor, e então o meu servidor ele vai me notificar ali toda vez que eu for fazer alguma alteração ou execução de um programa que precise de permissões elevadas, para que eu possa colocar um usuário e senha em que ele possua um token de controle total, ou seja, para que eu possa fazer a instalação ou alteração desse recurso ali no meu sistema. Então, na prática, funciona mais ou menos assim. Ao logar aqui com o usuário com permissões de usuário comum, que no caso é do meu usuário teste, é carregado um processo chamado Explorer.exe. Nesse momento aqui que eu estou fazendo o perfil do usuário, e nesse processo é carregado esse token mais restrito para usuários comuns, em que nesse token mais restrito ele está me dizendo aqui que toda vez que eu vou fazer a execução de um programa ou então alteração de alguma configuração aqui no meu sistema, ele vai aparecer uma notificação dizendo que eu preciso de um usuário com permissões elevadas para que eu possa fazer aquela alteração ou então instalação do programa. Isso para usuários mais restritos. E alguns usuários também
que estão no grupo de administradores. E caso eu, por exemplo, realmente precise fazer alteração ou instalação daquele programa ali no meu sistema, e ao momento de eu vir aqui e logar com um usuário que tenha permissões elevadas ali, ou seja, eu carregar ali as questões das permissões dele, ele vai habilitar o token de controle total para aquela função específica, no caso o Firefox. Esse recurso ele é habilitado, ele é desabilitado por padrão para a conta administrador. Então, toda vez que eu for executar ali um programa em que você observou aqui como administrador do sistema com a conta administrador do sistema, esse recurso ele vai ser desabilitado. Ele não vai aparecer a notificação, em que ele aparecerá somente essa notificação para usuários comuns, ou seja, e usuários que não são do grupo administradores. Então, se eu vier aqui e executar o Firefox, você observa que não me apareceu a questão de notificação. Então, ele é desabilitado o padrão para a conta administrador, e ele é habilitado, ou seja, ele vai aparecer a questão da notificação para usuários que não são do grupo administradores, ou seja, usuários comuns. E alguns usuários que pertencentes a administradores de domínio, etc. No caso desse grupo administradores, são administradores locais da estação. Então, todo usuário que não for administrador local da estação, ele aparecerá a notificação em que nesse usuário está carregando um token mais restrito. E para usuários que sejam do grupo de administradores locais, ele carregará um token de controle total, em que ele está dizendo que aquele meu usuário ele é um usuário confiável e ele pode fazer qualquer configuração no meu sistema sem fazer a questão de uma notificação se realmente eu desejo fazer ou não aquela alteração no sistema. Esse recurso ele pode ser alterado, ou seja, se eu quiser, eu posso ir lá no meu gerenciamento de diretiva de grupos, configurações de computador, configurações de seguranças locais, policies locais e opções de segurança, e habilitar para que tanto o meu usuário que é administrador apareça a questão da notificação dizendo que ele precisa também confirmar a execução daquele programa, como também para os outros usuários pertencentes ao grupo administradores. Então eu posso habilitar esse modo de aprovação, que é realmente eu confirmar ou não a alteração daquele programa no meu servidor para todos os usuários, e isso é feito através desse caminho aqui, Você vai vir aqui, iniciar, ferramentas administrativas, gerenciamento de diretiva de grupo, e lá em gerenciamento de diretiva de grupo, você vai na policy em questão, que no caso a minha é a Default Domain Policy, que é a policy que ela é carregada para os controladores de domínio. Vou clicar com o botão direito, editar, e lá em editar eu vou seguir o seguinte caminho: configurações de computador, configurações do Windows, configurações de computador, configurações do Windows, configurações de segurança, diretivas locais. Diretivas locais você vai vir em opções de segurança, e bem aqui você vai ver a configuração de controle de conta de usuário, que é essa. No caso aqui a gente quer essa daqui, um modo de aprovação de administrador. Então, para que eu possa habilitar a configuração para que todos os meus usuários, sejam eles administradores ou não, sejam eles pertencentes ao grupo administradores ou não, e que apareça a notificação de controle de conta de usuário, eu tenho que vir
em controle de conta do usuário, modo de aprovação, vou clicar aqui e vou habilitar a configuração. Então, habilitar a configuração, toda vez que eu executar o programa, seja ele para um usuário que é administrador ou não, ou que é pertencente ao grupo administradores ou não, aparecerá a notificação de controle de conta de usuário. O AC também trabalha na questão de elevação de privilégios. Essa configuração é a que permite que, quando o usuário comum execute um programa em que ele não tem permissões elevadas, ele possa, através da execução desse programa, colocar ali um usuário e senha específico que tenha permissões elevadas no servidor, para que eu possa fazer a instalação do programa ou alteração da configuração ali do Windows no nosso servidor. Então, é através da elevação de privilégios que ele vai aparecer essa notificação aqui, que nessa notificação eu coloco uma permissão mais elevada para que eu possa fazer uma alteração ali no meu sistema do meu Windows 7 2008. A questão de elevação de privilégios. Quando você trabalha em um ambiente baseado em domínio ou não, tanto faz, você tem que observar 3 tipos de contas de usuário, que é o tipo de usuário padrão, o administrador do computador e o convidado. O usuário padrão é um usuário que ele não tem permissões de fazer alterações de configurações de segurança, nem alterar outras contas de usuário, entre outras configurações. Ele é um tipo de conta que deve ser utilizado por usuários comuns. Então, ele é uma conta de usuário em que você deve usar ali as pessoas da sua empresa para fazer tarefas comuns do dia a dia, que não necessite fazer alguma alteração específica ali no servidor para que possa dar continuidade no trabalho. Então, ele é um chamado de usuário padrão. Ele é pertencente ao grupo usuários. Também há outro tipo de usuário que é o administrador do computador. São contas de usuário que podem fazer qualquer alteração ali de segurança, que pode instalar e remover aplicativos de hardware, pode acessar todos os arquivos do computador, entre outras configurações. Então, ao você trabalhar com questão de elevação de privilégios, caso você deseje fazer alguma alteração de configuração ou instalar ou remover programas e aplicativos ali no nosso servidor, nós iremos trabalhar com o usuário que seja administrador do computador. Ao necessitar apenas de execução de tarefas comuns que não precise de fazer alguma alteração específica no sistema, nós usaremos a questão do usuário padrão. E também há um terceiro tipo de usuário, que é o usuário convidado. Ele é um usuário que ele vem desabilitado na instalação do Windows 7 em 2008, e ele é um usuário que deve ser utilizado somente em casos extremos, onde o usuário precisa de acesso temporário no computador. Então, caso haja necessidade de que alguma pessoa precise acessar o nosso servidor de forma temporária, nós iremos ali habilitar o seu usuário convidado para que ele possa fazer a questão do login no nosso servidor e faça ali a determinada tarefa no qual ele tem objetivo. Lembrando que é altamente recomendado que a conta do usuário administrador seja renomeada. Então, ao você trabalhar com esses 3 tipos de usuário, você tem que observar que a conta do usuário administrador, que ela está aqui em Users, ela tem que ser renomeada, uma vez que quando há tentativa de invasão ali no nosso servidor, já é conhecido pela maioria dos programas e a maioria dessas pessoas que tentam invadir, que o usuário administrador, ele tem esse nome aqui, vem com esse nome administrador. Então é altamente recomendado que você faça a renomeação desse logon de usuário para que dificulte mais a tentativa de invasão ali no servidor da sua rede. Então vamos fazer a alteração aqui. De administrador, nós iremos colocar o nome ADM suporte
empresa. Poderia colocar outro nome aqui, caso você quisesse. Vou clicar em aplicar e essa conta será renomeada para o nome ADM Suporte Empresa. Vou dar um OK. Agora toda vez que eu vou fazer o logon desse usuário que é administrador no meu servidor, ao invés de eu colocar o nome administrador, eu vou colocar um ADM Suporte Empresa. Assim eu vou fazer com que o invasor ele tenha uma dificuldade maior na tentativa de invasão ali do nosso sistema, em que ao invés de ele de cara já saber qual é o usuário, o nome de usuário que eu estou que vem para o padrão habilitado ali no Windows 7 2008, que é o usuário com o nome administrador, eu estou renomeando ele para uma conta mais específica chamada Admin Suporte Empresa e estou dificultando ali a questão da invasão no servidor da nossa rede. Vamos observar agora que ele vai carregar a área de trabalho. Então o usuário administrador ali ele teve sua conta renomeada. Caso você deseje fazer a questão da habilitação ali do usuário que é convidado, em que ele vem desabilitado por padrão, você vai carregar aqui o console de usuário de computadores do AD e aqui em Users você vai vir convidado, que é o Guest, que se chama convidado, e aqui na aba Conta você pode vir aqui em Guest, botão direito, e habilitar a conta. Assim eu estou habilitando a conta de usuário convidado ali para que qualquer pessoa, caso necessite, ele use seu usuário convidado para que faça login aí no nosso servidor. Não é recomendado que você habilite essa conta, é recomendado que você deixe ela desabilitada. Outra questão, outra configuração em que nós trabalhamos ali no Windows 7 2008 é a questão de compatibilidade de programas. Essa questão de compatibilidade de programas ela é um recurso que roda sempre quando é detectado um problema de compatibilidade no Windows 7 2008. Então, por exemplo, na execução de algum programa específico, pode ser que apareça uma mensagem informando dizendo que o Windows detectou um problema de compatibilidade, ou seja, esse programa específico ele acaba não sendo compatível com a versão do nosso sistema operacional, que é o Windows 7 2008, e você tem que habilitar ali a configuração de compatibilidade de programas para que então esse programa específico ele possa ser instalado ou então ele possa ser executado ali no nosso servidor. Então como é que eu faço a questão para que eu permita que determinado programa seja habilitado ali a compatibilidade para que ele possa ser executado no nosso servidor? No programa específico, você pode clicar nele, por exemplo, no Firefox, botão direito, propriedades, e em propriedades ele vai carregar algumas colunas aqui. Você vai vir aqui na coluna compatibilidade e você vai nessa coluna compatibilidade definir em qual versão de sistema operacional esse programa ele é compatível para que ele possa ser executado no nosso servidor. Por exemplo, marcar essa opção aqui, eu estou definindo que ele é compatível no Windows 7 2003, então ele vai rodar ali no nosso servidor como se estivesse rodando no Windows 7 2003. Poderia aqui também colocar um nível de privilégio na execução desse programa, dizendo que esse programa ele é executado como administrador. Poderia também definir outros tipos de configurações, clicando em alterar configurações aqui, de todos os usuários, em que eu estou definindo aqui que esse programa específico, que é o Firefox Setup, ou seja, esse software aqui,
esse aplicativo ele vai ser rodado a mesma configuração de compatibilidade para independente do usuário que eu estiver logando, e poder habilitar outras configurações aqui, ó, executar em 256 cores. Poderia ver também a questão de executar em resolução de tela de 640 por 480 esse programa e etc. Então esse recurso aqui de compatibilidade é um recurso que ele vai permitir que esse programa ele funcione em uma versão anterior do Windows dentro do nosso servidor, para que ele possa ali seja executado no nosso servidor. Eu posso executar versões do Windows 95, 98, 97, então eu vou escolher aqui uma versão no qual esse programa ele funciona normalmente, vou definir essa versão e toda vez que ele for executado ele vai rodar nessa versão específica e nas configurações que eu defini nessa aba de compatibilidade. Definidas as configurações, clique em aplicar e OK. Então toda vez que eu executar esse programa em questão, ele vai executar nessas configurações aqui, ó, Windows 7 2003, como se estivesse rodando no Windows 7 2003, e as demais configurações em qual eu configurei. Eu também poderia ativar compatibilidade, vindo aqui ao iniciar, digitaria compatibilidade, ele apareceria esse campo aqui, ó, que fica no painel de controle, e aqui clicaria em avançar e aqui eu definiria um programa específico para que ele rodasse determinadas configurações, ó. Ele, por exemplo, pergunta aqui, seleciona um programa que apresenta problemas. Eu clicar em não listado. E aqui em procurar, eu poderia definir aqui um software específico, no qual toda vez que ele fosse executado, ele executasse naquelas seguintes configurações em que eu defini aqui no campo compatibilidade. Então, ao invés de eu vir no programa e selecionar essa aba compatibilidade e definir, eu poderia definir através desse console aqui de compatibilidade de programa. Selecionaria o programa específico, por exemplo, Report View, clicaria em abrir, clicaria em avançar e aqui ele apareceria duas configurações. De eu tentar configurações recomendadas, que são configurações padrões na execução desse programa, ou então solucionar problemas do programa, em que aqui eu definiria de forma personalizada. Vou clicar nessa segunda opção, ó. E aqui eu diria qual é a mensagem em que aparece quando eu tento executar esse determinado programa, que no caso é o Report View. Qual é a mensagem de erro que ele aparece? O programa ele não abre. O programa ele abre, mas não é exibido corretamente. Se for, eu marco ela. Se não for, eu marco essa daqui. Enfim, eu defino ali a mensagem, o erro em questão, deixo marcado um ou mais erros em questão em que acontece na execução daquele programa. Por exemplo, vou deixar essa daqui, ó. Clique em avançar e aqui ele vai definir algumas configurações de compatibilidade e ele me pergunta aqui se eu desejo iniciar esse programa, essas configurações que foram definidas, para verificar se o programa realmente está funcionando. Iniciar programa. Se por acaso o programa ele iniciar baseado nas configurações em que foram definidas aqui, eu clico em cancelar e então dou continuidade nos meus afazeres. Se porventura essa configuração aqui em qual eu habilitei, em qual ele habilitou por padrão, não corrigiu o problema, clique em avançar. Em avançar eu digo que não, eu quero tentar novamente utilizando configuração diferente, clique em outra configuração, em outro tipo de mensagem, clique em avançar e aí então eu vou dar continuidade no erro em questão para tratá-lo e verificar se o meu assistente de compatibilidade de programa corrige o erro e faz a execução daquele programa em questão. Clicar em cancelar
Também tem a questão de diretiva de segurança local. No Windows Server 2008, quando você trabalha em um ambiente que não é baseado em domínio, você tem como habilitar a questão do AC em computadores que não fazem parte de domínio, que é através do GPDit MSC. Então, por exemplo, você trabalha em um ambiente que não é baseado em domínio, eu tenho como habilitar o AC e que nós fizemos aqui através do recurso do gpedit.mc. gpedit.mc. Você vai digitar iniciar, clicar em iniciar, vai digitar aqui gpedit.mc e através desse console aqui eu posso habilitar o recurso de UAC para computadores e servidores que não fazem parte de domínio. Vou seguir esse caminho aqui, ó. Configurações do computador, configurações do Windows, segurança, diretivas de segurança local e etc. Configurações do computador, Windows, configurações de segurança, diretivas locais, opções de segurança, e é nessa parte opções de segurança em que eu vou habilitar ali configurações de controle de conta de usuário para servidores e computadores que não fazem parte do domínio, que é as configurações, e aqui eu posso clicar nelas e habilitá-las ou não. Então é isso aí, pessoal. Agora um resumo da aula. O que é que nós aprendemos nessa aula? Sobre o AC, nós aprendemos que ele é um recurso em que ele permite que o nosso servidor ele trabalhe com um nível de segurança mais elevado, e que toda vez que for feita a execução de um programa ou então alteração de alguma configuração do Windows, ele vai me notificar se realmente eu desejo fazer aquela execução daquele programa ou alteração daquele recurso, ou seja, ele vai me notificar ali se realmente eu desejo dar continuidade, em que ele permite ali eu ter um controle de tudo que está sendo alterado ou então está sendo executado ali no nosso servidor. Vimos também como ele funciona, em que ele é habilitado ali no painel de controle e ele trabalha com 4 tipos de campos. Você pode desativá-lo, você pode habilitar ele para questões de que ele emite mensagens tanto na alteração de configurações do Windows como na instalação de software. Também vemos que ele, se eu quiser, eu posso que ele me notifique somente na instalação de programas do computador, ou que ele nunca me notifique de qualquer alteração feita, que é no último campo, entre outras configurações específicas. Temos também que a questão do admin aprovar model, que é o modo de aprovação de administrador, em que esse recurso ele trabalha juntamente com a questão de elevação de privilégio ali no nosso AC, em que o modo de aprovação de administrador ele define 2 tipos de tokens para os administradores e não administradores do nosso sistema, que é um token mais restrito para usuários comuns. Então, quando é feito o logon de um usuário ali no nosso servidor e é um usuário comum, ele é atribuído esse token mais restrito, em que através desse token ele vai aparecer toda a vida a questão da notificação ali de alguma alteração que está sendo feita ali no nosso servidor. E ele também através desse recurso ele fornece um token de controle total, em que esse token de controle total ele é habilitado para usuários que sejam da conta administrador e usuários que são pertencentes ao grupo administradores. Então toda vez, administradores locais, então toda vez que eu logar com um usuário que é administrador, por exemplo, esse usuário que nós renomeamos, que é o administrador local, ele não vai me aparecer a notificação ali de controle de conta de usuário. E caso eu logue com um usuário que não é administrador local e não é o próprio administrador do servidor, ele vai me aparecer a notificação dizendo que
alguma configuração está sendo feita ali no nosso servidor. Vimos também a questão de elevação de privilégio, que é através desse recurso de elevação de privilégio que ele permite que quando o usuário comum ele execute um programa, ele possa colocar um usuário e senha para que ele possa dar continuidade na execução daquele programa. Ele trabalha junto com o controle de conta de usuário. E vimos também nessa parte de elevação de privilégios que você trabalha com 3 tipos de usuários. O usuário padrão, que é um usuário que não tem permissão de fazer configurações de computador. É um usuário mais para o dia a dia. Um usuário que é administrador do computador, que é o segundo tipo de usuário. E caso você deseje fazer alterações ali de segurança, instalar programas e entre outras configurações, você precisa estar logado com ele. E um terceiro usuário, que é um usuário convidado, que é um usuário que é desabilitado e que é um usuário que não deve ser usado somente em casos extremos, ou seja, de última necessidade. E que também você deve ter uma conta do usuário do administrador renomeada, justamente para dificultar a questão da invasão ali de alguma pessoa no nosso servidor. E por último, vimos a questão de diretiva de segurança local, que é o recurso no qual nós habilitamos o AC para computadores e servidores que não são baseados em domínio, que é através do GPedit. Você vai em configurações de computador, vai seguir esse caminho e lá você vai poder habilitar o AC ou desativar. Sobre o AC é isso. Espero vocês até a próxima aula. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal.
Excelente estudo a todos!